Se você assistiu o meu último vídeo, quando eu falei sobre o antigo canal do Zemilismo, então você vai entender o vídeo que eu vou fazer agora. Se você não assistiu, depois você vai lá e assiste. Então eu estou fazendo esse vídeo baseado num outro vídeo, esse aqui, vamos ver se você consegue ver. Ó, mas eu vou ler para você. Ó. Estar vivo é um castigo do universo. Alguém pensa aqui, esse é o nome do canal. Eu não vou fazer um react, né? Não vou fazer um react. Vou apenas comentar. Eu falei no vídeo sobre o antigo canal do Zemilismo, que lá era um canal de ciência e ceticismo, e que eu queria redirecionar esse canal aqui para ficar parecido com aquele, mas sempre te dar explicação sobre coisas que eu estudei profundamente, que eu analisei. Sou um pesquisador autodidata, e então a pergunta é a seguinte: o universo está nos castigando? Não. De repente, se você é novo nesse tipo de canal, você talvez não vai entender muito, mas acontece que existem hoje muitos canais de antinatalismo, assim, que são contra o nascimento de novas pessoas, né? Pessoas que não querem ter filhos e acham que a gente não deve ter filhos. Não, eu acho assim que eu sempre tive uma visão que eu não queria ter filhos, porque como eu tive alguns problemas emocionais, que eu acreditava que eu tinha herdado eles do meu pai. Eu convivi pouco com meu pai, mas a minha mãe falava dele e eu pensei, não, isso não era teimosia do meu pai. Isso é problema que ele tinha na cabeça e é uns bloqueios que a gente criava. Então pensei, se eu tenho esses mesmos problemas que ele tinha, então isso é hereditário, então se eu tiver um filho, uma filha, eu posso repassar isso. Mas depois eu pensei, a ciência evoluiu, a medicina e tudo, eu acho que tem como tratar isso, né? Aí felizmente eu tive uma filha que eu queria, se eu pudesse escolher, eu queria uma filha, e tive, e ela descobriu depois que nós éramos autistas e que isso era coisa do autismo, né? Meu pai nunca soube, né, que era autista, eu só descobri em 2016, acho que foi, quando eu já estava com 50 e poucos anos, 57 anos por aí. Então acontece o seguinte, então o universo está nos punindo? Não. Pelo meu entender, você só pune alguém se você tiver consciência. Se eu estiver prejudicando você, causando ferimento, mas não tenho consciência que estou fazendo isso, nem estou percebendo, então eu estou causando um mal para você, mas não necessariamente eu estou te castigando. O castigo é parte sempre da vontade de fazê-lo, vontade de fazer. Quando você não tem vontade de fazer, você causa um dano, mas não necessariamente um castigo. Então, por exemplo, se a gente for analisar por que o mundo surgiu, os cientistas estão pesquisando por que surgiu. Alguns religiosos contestam a teoria da evolução, e a grande maioria dos cientistas não estão de forma nenhuma de acordo e estão dizendo que sim, que foi assim. É uma maneira de a gente pesquisar. Por exemplo, diversos papas falaram que você não deve acreditar em Adão e Eva, que isso foi uma maneira que as pessoas ingênuas tinham para explicar algo que eles não compreendiam. Como que surgiu os seres? Deus criou assim, Deus criou assado e pá. Foi uma maneira que eles conseguiram. Hoje a gente sabe que não é, que nunca existiu um primeiro homem, uma primeira mulher que surgiu de outra forma. Só que a ciência está tentando encontrar uma explicação. Essa do Big Bang é a mais viável, que faz mais sentido. Mas vai ser a última? Não. Talvez um dia se diga, realmente está errado, não foi assim. A religião não tem explicação nenhuma. Ela cria uma história e você tem que acreditar que é assim, você não pode questionar. Então, hoje a gente sabe que o planeta não foi criado para que existissem seres humanos. E também alguns religiosos não, Deus colocou o planeta naquele ponto exato para que a vida fosse possível. Não, os cientistas hoje entendem que o planeta parou no ponto exato em que se tornou, no ponto em que a vida se tornou possível. Se ele tivesse parado de uns 3 metros para trás, 3 metros para frente, talvez essa vida que nós temos hoje, ser inteligente, assim, que raciocina, não teria sido possível. Mas não é só isso, tem uma série de outros fatores que fizeram com que a vida fosse possível. Hoje a gente sabe que grande maioria das coisas, elas são normais, é uma consequência daquilo. Mas ao natural, primeiro aquilo surgiu como uma consequência. Porém, nós adquirimos conhecimento, então nós entendemos aquilo e nós conseguimos artificialmente produzir aquilo. Por exemplo, eu sou técnico eletrônico, a minha voz, a dificuldade de falar é ainda que eu sempre repito que por causa do meu problema aqui, eu fiz um implante dentário, tenho que ser feito uma raspagem e aqui continua sem sensibilidade quando tinha inchado. O lábio não se dobra como devia dobrar, mas daqui a uns tempos vai estar normal. Eu sou técnico eletrônico. Como é que você produz uma onda eletromagnética? Você pega um fio de cobre, eu vou tentar buscar uma imagem no YouTube, na internet, e botar em cima aqui para você ver. Você enrola ela em alguma coisa e liga as pontas,
numa fonte de energia. E automaticamente vai surgir uma onda eletromagnética. A primeira vez que isso foi feito, a pessoa não quis produzir uma onda eletromagnética. Ela descobriu depois que assim se produzia. Hoje você não consegue ligar aquilo sem que surja onda eletromagnética. A primeira vez que isso foi feito, não se tinha nem ideia de que seria possível. Depende se descobriu que era possível, hoje a gente sabe que é feito assim. Hoje você sabe que para engravidar uma fêmea, mas basta fazer uma relação sexual. Eu, por exemplo, eu sei hoje como engravidar uma mulher. Talvez numa relação sexual eu não consiga, porque existe uma série de fatores que precisam acontecer para que realmente a gravidez aconteça. Mas eu sei como faz. Eu posso não conseguir, porque, como eu te falei, uma série de fatores, de repente ela não está fértil, uma série de coisas, né? Mas eu sei como faz. Então, o universo surgiu de forma inconsciente. O universo não tem consciência, até quando se sabe. Então, ele não tem consciência que está te punindo. Se a vida está difícil, se a vida é complicada, se dá um temporal e a tua casa é destruída, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, acho que foi no ano passado, que morreu muita gente, morreu animais, morreu sul. O universo não está fazendo aquilo para te punir. Aquilo é uma consequência de diversos fatores. O desmatamento, uma série de coisas, favorece o surgimento desses fenômenos. Mas de forma nenhuma o universo está pensando, vou punir vocês por causa disso. Nós, conscientes, nós podemos fazer alguma coisa, se você fizer isso, eu vou te punir. Normalmente para educar os filhos, a gente faz isso, ó, se você fizer tal coisa, eu vou te punir. Que nem, por exemplo, minha filha, às vezes, ela quis estragar um negócio, então tá, se você fizer isso, eu vou pegar um brinquedo teu e não vou destruir, mas eu vou te privar dele, você não vai ter mais acesso. E ela achou que eu não ia cumprir, ela foi lá e fez, e eu peguei um brinquedo, depois que eu sabia que ela gostava, e chavei dentro do armário, não desci. E ela ficou assim, não gostou muito, mas ela percebeu que eu cumpri a palavra. A partir dali, então, ela entendeu que sempre eu ia cumprir a palavra. Às vezes ela pediu uma coisa, filho, hoje não tem como eu te conseguir isso. Tá? Mas dá um tempo, de repente daqui uns tempos, tal. Ou então, ó, filho, você não precisa disso. Eu não vou te comprar porque você não precisa. Porque na ocasião ela queria que eu emprestasse dinheiro para ela comprar uma máquina para estampar camisetas. Ela queria abrir uma empresa nisso. Digo, filha, eu tenho dinheiro, mas você não sabe administrar, você não sabe vender, você não tem grande conhecimento técnico, você não tem capacidade para você sozinha gerir um negócio desse. Além do mais, não é lucrativo, dá um monte de trabalho, você vai acabar desistindo muito breve. Mas ela não se contentou, depois ela começou a trabalhar, conseguiu ganhar dinheiro, conseguiu economizar. Mais tarde ela conheceu um rapaz, começaram a namorar, e ele tem vocação de empreendedor. Ele só não tem muita vontade, é meio preguiçoso. Aí ele falou que queria empreender, e ela falou, eu queria montar isso, pô, legal isso aí. Aí então, vamos montar. Daí veio falar comigo, explicando, não funciona, vai virar mão de obra, vai dar pouco lucro, vai dar muito problema técnico, desistam, revenda alguma coisa. Então abre uma loja, pega uma camiseta para revender. Não, nós pesquisamos na internet, não, a internet é mentirosa, ela quer vender o equipamento. Não, foi lá, fizeram, eles tinham dinheiro, fizeram. Depois, quando começaram a montar um negócio, viram que dava um monte de problema, toda hora você tinha que ajustar a impressora, então você estragava 2, 3 papéis até acertar. Depois você tinha que ajustar, toda hora tinha que estar fazendo ajuste na máquina de imprimir as camisetas, então você perdia às vezes uma camiseta. E viram que dava muito trabalho, você conseguia produzir pouquíssimas camisetas, você tinha que ter uma série de coisas, impressoras especiais, caríssimas, então bem acertada, até daria lucro. Mas daria lucro quando? Você teria que ir em feiras, você não conseguia, numa cidade, você tem um troço desse, viver só disso, isso teria que ser um complemento para uma outra empresa. Existe aqui uma empresa que uma época fazia isso, mas era só um complemento, era só um complemento. Vamos imaginar que você tem um restaurante, e você coloca ali um freezer que você vai vender sorvetes e picolé de uma determinada empresa. Você consegue viver só com aqueles picolé? Não. Sorvete não, você não vai conseguir. Mas você vai ter um pequeno lucrinho a mais, porque a pessoa já está ali, já almoçou, já tem o dinheiro do almoço, tem o dinheiro da bebida, e de repente mais o dinheirinho ali do picolé, do sorvete, com uma sobremesa, e você vai ganhar um dinheirinho a mais. É um complemento, mas não é o prato principal. Então, eu pesquiso muito isso, e eu vejo assim, então, eu não sou contra você botar filho no mundo, porque eu acho assim que cada ser humano que vem, ele pode ter uma solução. Pode ter uma solução. Você não pode apenas botar o filho no mundo sem responsabilidade nenhuma, sem estar preparado. Eu, quando decidi ter filhos,
nós decidimos engravidar, nós estávamos super bem preparados. Eu tinha até uma biblioteca já para minha filha. Porém, assim que veio a notícia da gravidez, que demorou um pouco, veio também a notícia de que a empresa que eu trabalhava estava em estado de falência. Então, quando a filha nasceu, eu estava no pior momento financeiro da minha vida. Todos os planejamentos tinham dado errado. Mesmo assim, eu consegui manter apenas uma filha, consegui dar cultura para ela, consegui dar uma pequena formação, e hoje ela é escritora, roteirista, formada em psicopedagogia, concursada. Não ganha muito, mas eu pelo menos consegui preparar ela. Quando a mãe dela estava no hospital, que ela teve o pré-eclâmpsia, acho que é assim que chama, uma pressão da gravidez, então ela teve que ficar internada até a criança nascer. Como faltava pouco dia para nascer, então eles induziram o parto. Porém, quando ela estava ali fazendo os exames, tinha um senhor ali que já estava esperando o quarto filho. Eu disse, cara, você não acha que está exagerando? Não, mas eu tenho condições. Eu olhei para ele, cara, eu sou pobre, mas olha para você é muito mais pobre do que eu duvido, você tem casa própria? Ele disse, não, não tenho. Você tem um grande salário? Não tem. Se você hoje fosse botar teu filho numa escola, você colocaria na escola pública ou particular? E você não tem condições, você é irresponsável. Você dizer que você tem condições de sustentar uma criança, não é só dar pão e banana para ela comer. Você tem que ter condições de colocar numa escola decente, comprar roupas decentes, dar uma formação decente. Isso sim é você ter condições de ter uma filha, um filho, né? Agora, se você quer realmente, né, então tenha uma naquelas condições. No meu caso, tudo bem, a gente conseguiu dar uma direção boa para ela. Se tivesse vindo duas, fossem gêmeas, a situação já teria sido muito pior. Então, depois que ela estava com 1 ano e pouco, a minha esposa queria engravidar novamente. Disse, não, essa aqui veio saudável, veio certinho. Olha a situação que nós estamos. A gente mal, praticamente, estamos conseguindo suscitar uma, agora você quer botar duas criaturas no mundo. Então, eu não sou contra você ter filhos, eu sou contra você ter, se você não tiver condições, ou você ter 2, 3, 4 filhos, né? Então, tenha uma, então, 2 no máximo, né? No Japão, por exemplo, no Japão as pessoas são mais responsáveis. É outra cultura, não vamos querer nos comparar a eles, mas só para ver como funciona lá. Lá o sujeito só casa se ele tiver condições de ter uma casa decente e eles terem uma vida digna. Então, em primeiro lugar, ele não casa se ele não tiver condições. Segundo, ele só vai ter um filho, depois que casou, tem condições, consegue melhorar, então ele só vai ter um filho se ele realmente conseguir dar uma vida digna para aquele filho. Então essa é a ideia do canal, dar orientação para você. Não decidir o que você deve fazer, mas dar elementos para você decidir. Depois de assistir esse vídeo, você pode fazer pesquisas, pode inclusive assistir o canal do Quem Pensa Aqui, é só digitar lá, Quem Pensa Aqui é um canal novo, né? Está crescendo bastante, não está crescendo tanto assim, mas são vídeos racionais, né? Eu não concordo muito com os assuntos que ele aborda ali, porque tem uma visão diferente. Eu não sou antinatalista, eu não sou aquele cara, acho que o mundo está um caos e tudo. Não, acho que dá para ter uma vida agradável, sendo um pouquinho inteligente, sendo econômico. Não sou aquele cara assim, tão pessimista, derrotista. Então, meu canal é um pouquinho parecido com ele, mas só um pouquinho. Eu tenho uma visão diferente. Eu fiz até um vídeo aqui sobre niilismo. Então, eu sou niilista. Não sei, você vai lá, tem 10 itens do niilismo. Talvez em 8 eu concorde. Então, isso seria que nem eu sou autista. Você pega um vídeo de 15 características do autista. Tá, dessas 15, eu vou ter 10. Não é porque aquelas 5 eu não tenho que eu não vou ser autista, porque é normal. Por exemplo, minha filha e eu, nós somos autistas, mas nós temos níveis diferentes. Existe o nível 1, 2 e 3. Dentro do nível 1, vamos imaginar que ele vai de 1 a 5 cada nível. Então, vamos supor, eu sou 2,5 e ela é 3. Quer dizer, existe uma pequena variação dos problemas que nós temos e das limitações que nós possuímos, né? Uma das limitações que eu tenho é a comunicação. Normalmente o autista tem problema. Agora, como eu falei, o problema da comunicação agora é por causa do lábio, né? Mas a minha filha tem problema. Quando ela faz vídeo no canal dela, normalmente ela escreve o roteiro, ela fala super bem, ela tem uma dicção muito boa, ela conduz o assunto. Se repete muito, sempre reclamar, faz vídeos menores, não se repita tanto. Mas assim, no falar no dia a dia, ela tem muita dificuldade de falar uma coisa. E eu também sempre tive. Então, quando eu percebi isso, eu comecei a treinar para tentar melhorar a minha comunicação. Mas é normal do autista, ele às vezes tem uma dificuldade para expressar aquilo que ele sente, aquilo que ele quer dizer. E a minha filha, às vezes, escritura, você fala 12 palavras, 4 tinha sido suficiente. Mas é difícil para o autista conseguir organizar as ideias e falar exatamente aquilo que ele quer.
eu consigo na comunicação no dia a dia, porque eu treinei, eu percebi isso e consegui mudar. Então essa é a ideia do canal. Então o universo não está te punindo, ele não está nem aí com você, não está nem aí. O mundo não foi preparado por um Deus maravilhoso para que nós vivêssemos nele. Se tivesse sido criado por um Deus maravilhoso, em primeiro lugar, não teria furacões, não teria enchente, não teria terremoto, não teria raio, né? Em Portugal tem um incêndio lá que deu uma floresta lá que foi provocado por um raio, passava uma rua no meio. Um dia eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, e boa parte das pessoas que estavam passando de carro ali morreram ali mesmo, porque deu tanta fumaça que eles não enxergavam mais, eles não conseguiam mais fazer a mínima ideia para onde estavam indo, eles não conseguiam mais respirar, então morreram aquelas pessoas, morreu muitos animais. Então o planeta não foi preparado para ter vida. Ele surgiu num ponto, numa situação em que a vida se tornou possível, ela surgiu e se desenvolveu, mas não foi preparado. Nós, como inteligência, poderíamos ser mais inteligentes e preparar o planeta. Então hoje o capitalismo selvagem está destruindo, até há pouco eu estava vendo um vídeo que esses sites, Facebook, Google, YouTube, inteligência artificial, eles precisam de computadores muito grandes, que precisam muito refrigeração. E eles estão nos Estados Unidos, em locais em que tem pouquíssima água, e eles estão usando aquela água para refrigerar aqueles computadores, e está faltando água para a população. Carro elétrico ele polui muito mais do que um carro a diesel, a gasolina. E a gente não raciocina muito. Nós até podemos raciocinar, mas quem está no poder não quer saber, quer dinheiro e pronto. Então a ideia do canal é chamar a atenção para você, comentar coisas assim que eu pesquiso, que eu analiso, mas não necessariamente dizer que você tem que seguir o meu canal. Eu te dou uma dica, te dou uma ideia e você pode lá se aprofundar. Se você gostou do assunto, então você vai lá, aprofunda o tema, que nem eu faço. Então, às vezes eu pego um assunto e vou lá pesquisar mais sobre aquilo, né? E se você gostou desse assunto, se inscreva no canal, curta, comente, puder, compartilhe, para que o canal cresça e que possa levar mais conhecimento para pessoas. E fazer vídeos mais seguidos. Hoje eu estou postando um vídeo por semana. Eu tinha começado a postar 2, mas tenho pouquíssimas visualizações. Eu tenho até tempo para fazer, mas eu tenho depressão hoje, vivo uma situação muito complicada emocionalmente, e está complicado para fazer mais vídeos. Mas daqui a uns tempos talvez eu tenha mais liberdade, consiga realizar meus sonhos, e aí sim eu vou produzir mais conteúdo, um conteúdo melhor produzido também. Porque hoje eu não estou muito editando os vídeos, até porque, e nesse sentido, eu teria que ter ajuda. Então, pessoal, é isso. Espero que eu tenha colaborado com você. Coloque aí nos comentários de forma educada o que você acha, qual é a tua ideia, se quiser uma pergunta, qual é a tua opinião, mas a opinião tem que sempre se basear em algum conhecimento. Eu não estou falando aqui só coisa da minha cabeça. Eu li, eu pesquisei, eu conversei com pessoas. Claro que, como eu sou um pesquisador, eu tiro conclusões. Às vezes a pessoa que não tem assim, esse hábito, que não é filósofo, não é pesquisador, ele não tem grandes ideias, ele nem tem uma opinião sobre alguma coisa, né? Uma vez eu pedi uma opinião sobre uma pessoa, ela nunca pensei nisso. Até na padaria, esse dia eu perguntei para ele, por que tem o bolo assim, seca, sempre de comer, é tão pesado? O padeiro não sabia. Depois expliquei para ele que ele é pesado porque ele é úmido e compacto. Por exemplo, se eu comer um pedacinho do teu bolo, digamos, a fome passa, mas se eu compro no outro concorrente, o bolo é bem levezinho, eu tenho que comer um pedaço bem maior. Então ele é consistente. Então eu expliquei para ele e disse, você não soube me responder, você nunca parou para pensar nisso. Depende do assunto desse vídeo, é a mesma coisa, você nunca parou para pensar nisso, né? Mas eu parei e por isso eu fiz esse vídeo. Então, gratidão.